A Secretaria de Imprensa de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disponibilizou os termos salientados por ele no decorrer da cúpula do G20. Trump enfatizou a necessidade de os países cooperarem para que o crescimento econômico e a prosperidade voltem a figurar no futuro do desenvolvimento mundial. Ouça o texto. Declaração da Secretaria de Imprensa, Política Estrangeira. O presidente Donald Trump participou do primeiro dia da cúpula de líderes do G20 virtual em 21 de novembro de 2020. O presidente Trump discutiu com outros líderes mundiais a necessidade de os países trabalharem juntos para restaurar o forte crescimento econômico e empregos à medida que se supera a pandemia Covid-19. Durante seu pronunciamento, o presidente Trump destacou como os Estados Unidos mobilizaram todos os recursos à sua disposição para responder à crise, bem como a recuperação econômica sem precedentes dos Estados Unidos, com base em cortes fiscais e regulatórios, independência energética e acordos de comércio justos. Ele falou sobre as ações agressivas e medidas de segurança que os Estados Unidos tomaram para proteger os vulneráveis, tratamentos pioneiros e o desenvolvimento de vacinas e terapias em velocidade recorde, o que salvará milhões de vidas. O presidente Trump também reafirmou a importância de os países do G20 trabalharem em conjunto para o crescimento econômico e a prosperidade no futuro. Veja o discurso do presidente Jair Bolsonaro na reunião de cúpula do G20. Sua Alteza Real Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, senhoras e senhores, antes de adentrarmos o tema principal dessa sessão, quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder. Não somos perfeitos. Temos, sim, os nossos problemas. Existem diversos interesses para que se criem tensões entre nós. Um povo unido é um povo soberano. Dividido é vulnerável. E um povo vulnerável pode ser mais facilmente controlado e subjugado. Nossa liberdade é inegociável. Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. O que existem são seres humanos, bons e maus. E são as nossas escolhas e valores que determinarão em qual dos dois grupos nos incluiremos. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. Após essa breve introdução, eu gostaria de dizer que é uma satisfação participar dessa reunião e poder, mais uma vez, trocar experiências com os parceiros do G20, grupo que representa 2/3 da população mundial, 90% do PIB e 80% do comércio internacional. Infelizmente, devido à crise sanitária, não foi possível nos encontrarmos pessoalmente. Porém, graças à brilhante e criativa atuação da Arábia Saudita, e em particular do rei Salman e do príncipe Mohammed bin Salman, a distância não tem prejudicado nossa busca por resultados que gerem bem-estar e prosperidade para os nossos países. Durante a nossa última reunião extraordinária, em 26 de março passado, nos comprometemos a tomar todas as medidas necessárias para combater a pandemia e, ao mesmo tempo, proteger e estimular a economia global. Também lançamos o compromisso de evitar a interrupção dos fluxos de comércio e das cadeias produtivas globais, buscando promover a cooperação internacional.
Embora longe do ideal, estou convicto de que estamos obtendo êxito nessas iniciativas. Juntos estamos superando uma das mais graves crises sanitárias da história recente. Estamos vencendo as incertezas, as dificuldades logísticas e, inclusive, a desinformação. O Brasil se soma aos esforços internacionais para a busca de vacinas eficazes e seguras contra a Covid-19, bem como adota o tratamento precoce no combate à doença. Apoiamos o acesso universal, equitativo e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis. É com esse objetivo que participamos de diferentes iniciativas voltadas ao combate à doença. No entanto, é preciso ressaltar que também defendemos a liberdade de cada indivíduo para decidir se deve ou não tomar a vacina. A pandemia não pode servir de justificativa para ataques às liberdades individuais. Na esfera econômica, nossos países injetaram, em conjunto, mais de 10 trilhões de dólares na economia mundial. Nossos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais acordaram o plano de ação de apoio à economia global e a iniciativa de suspensão do serviço da dívida. Essas medidas contribuíram para assegurar a devida liquidez aos mercados e conferir alívio fiscal aos países mais vulneráveis. Evitamos, dessa maneira, que o efeito da pandemia fosse ainda mais devastadores. As medidas tomadas pelo nosso governo atenderam mais de 65 milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Com socorro a mais de 400 mil pequenas e médias empresas, preservamos cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Também injetamos vultosos recursos nos estados e municípios e, dessa forma, reduzimos os índices de pobreza. Com essas medidas, garantimos a sobrevivência e a dignidade de milhares de famílias brasileiras, justamente as mais necessitadas. À medida que a pandemia é superada no Brasil, a vida das pessoas volta à normalidade e as perspectivas para a retomada econômica se tornam mais positivas e concretas. Por isso, queremos dar continuidade ao programa de reformas estruturais para fortalecer e estimular ainda mais o crescimento sustentado do Brasil. Senhoras e senhores, a reforma da OMC, que já se fazia necessária antes da pandemia, torna-se agora elemento-chave para a recuperação da economia mundial. O Brasil defende avanços nos 3 pilares da OMC: negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência. Também esperamos que o órgão de apelação possa voltar à plena operação o mais rápido possível. Na reforma da organização, queremos que a ambição de reduzir os subsídios para bens agrícolas conte com a mesma vontade com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Adicionalmente, o processo de reforma da OMC deverá contemplar o estímulo aos investimentos e a criação de condições justas e equilibradas para o comércio internacional, não só de bens, mas também de serviços. Por isso, proponho que nossos ministros debatam e compartilhem melhores práticas sobre como lidar com esse tema, evitando-se cair na armadilha de subsídios e políticas que distorçam o comércio internacional. Tenho certeza de que nossa atitude coordenada frente aos desafios da pandemia será, mais uma vez, fundamental para a recuperação econômica mundial. Não há tempo a perder. Conto com o apoio de vossas excelências para darmos início às mudanças necessárias, em especial no âmbito da OMC. Juntos, vamos fortalecer nossas economias e gerar mais bem-estar e prosperidade às nossas populações. Muito obrigado a todos. This has been an unprecedented year, the greatest upheaval many of us
will face in our lifetimes. Unfortunately, circumstances have meant that we couldn't meet in Saudi Arabia. I couldn't go to Saudi Arabia to meet everybody in person, but I want to thank King Salman for the kingdom's leadership of the G20 in turbulent times. As I said before, it's only by joining forces and working together that we will defeat coronavirus and build back better from this crisis. Our fates are in each other's hands. The G20 committed in March to do whatever it takes to overcome the pandemic and protect lives and livelihoods. As we meet this weekend, we must hold ourselves to account for that promise. We've seen some encouraging developments on vaccines in the past few weeks, which may offer a path out of the gloom. And the UK has committed to equitable global access for any vaccine, and I would like to see the G20 nations collectively step up and support that effort. This week, I announced a 10-point plan for a green industrial revolution in the UK, a significant package that will symbiotically tackle climate change and drive our economic recovery. And if we were in Saudi Arabia today, we may have visited, what I'd love to have done was to visit the exciting new city of Neom, whose origins I was able to inspect a couple of years ago. Built on the sands of fossil fuels, but powered by green hydrogen under an enviable climate, an enviably reliable sun to provide just inexhaustible solar energy. That city, that vision of Neom, I think represents a greener future for all of us. That future will only be possible if the world's leading economies drive forward more ambitious action more quickly to prevent further catastrophic climate change. Ahead of next month's Climate Ambition Summit, I'm calling on my fellow leaders at the G20 to make bold pledges and harness our collective ingenuity and resources to defeat the pandemic and protect our planet and our future for generations.